Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta índia injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo. Hoje uma homenagem à Revolução Farroupilha, presidente do MTG, Nário Calegari, e também a dona Juliana aqui, prestigiando esse evento aqui. Podemos dizer que a Assembleia, que a Casa do Povo se rende a um grande momento da história do Rio Grande do Sul. É importante nós passarmos por aqui nesse mês de setembro, porque nós temos a oportunidade de ver as diversas entendimentos que o Parlamento Público, que reflete a sociedade, tem a respeito desse fato histórico, né? Então nós podemos notar aqui no depoimento de cada bancada, do representante de cada bancada, o posicionamento e o entendimento que eles têm com os fatos, né, da Revolução Farroupilha, as correlações que existem daquele momento histórico que nós vivemos há quase 2 séculos, o que nós podemos tirar como lição daquela época e quais as semelhanças que hoje nós ainda temos e não vencemos aquelas pautas que os farroupilhas estabeleceram, né? Algumas lideranças pelos seus interesses, o povo lutando pelo aquilo que entendia que era bom para si, né? E nós hoje continuamos com alguns aspectos similares, né? Lutando também contra as altas taxas de impostos, a centralização do governo, pedágios, enfim, né? Muitas questões daquela época são desenhadas de outra forma hoje e são presentes muito latentes na nossa sociedade, né? Então nós temos que fazer essa reflexão. É importante estar aqui, porque aqui nós temos uma representatividade do povo, de diversas facções políticas, né? E eles puderam externar aqui o seu entendimento e fazerem a sua leitura. Isso é importante para nós saber. Juliana, a gente vê que é uma semana, que é 2 semanas, 3, assim, é uma maratona. Mas hoje uma homenagem começa, o Parlamento se rendendo à Revolução Farroupilha, se rendendo aos gaúchos. Isso mostra a grandeza da Revolução Farroupilha, né? A nossa história ela é muito rica e para nós tradicionalistas é um grande reconhecimento. Então é emocionante a gente poder estar nesse momento, numa data em que todo o parlamento reverencia. E o Rio Grande do Sul é a base da nossa história, então nada mais justo que todos nós aqui que vivemos aqui no Rio Grande do Sul, a gente reconheça o por qual motivo a gente está aqui, o por qual motivo as pessoas batalharam, né? Houve a guerra, houve a Revolução Farroupilha, e refletirmos realmente por qual motivo aconteceu e valorizarmos de fundamental importância valorizarmos a nossa história. Presidente Nário, o acampamento Farroupilha nos reverte a um grande momento, não só daquele de Paixão Cortes e mais os meninos do Júlio de Castilhos, mas também nos retorna à Revolução Farroupilha. Nós podemos dizer que ele tem uma ligação muito umbilical, umbilical, vamos dizer assim, porque nós tratamos de uma construção de um tipo, que é o gaúcho, que vive no sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, que começou lá atrás e passou pela Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha, ela contribuiu para essa nossa formação histórica. E a nossa história como um todo, ela tem essa participação de muitas influências, né? Das etnias que nos formaram e de todo esse percurso histórico que nós, o povo gaúcho, percorreu durante esses séculos aqui no Sul. Então,
Então, chegarmos aqui ao acampamento Farroupilha, eu acho que é uma parte desta caminhada. Hoje também nós estamos escrevendo a história do gaúcho aqui, né? De uma forma diferente, dentro de uma cidade, né? Vivendo uma realidade a qual nos é imposta de uma forma talvez que nós não gostaríamos que fosse dessa maneira, que uma valorização maior estivesse acontecendo, mas faz parte dessa trajetória de séculos de nós gaúchos construindo a nossa identidade ligada a esse estado. Isso é o mais importante nós reafirmarmos. E o que Paixão fez naquela época, ali há 70 anos, foi fazer um resgate de toda aquela trajetória anterior, dos usos, costumes, enfim, de todo aquele processo que nós mantivemos até hoje, mas que também nós estamos escrevendo história para o futuro a ser contado. E o importante ver também o engajamento dos deputados nessa homenagem, né? A gente pôde notar também que há uma safra nova de deputados e que estes novos que adentraram o parlamento, eles têm uma proximidade maior com o movimento tradicionalista gaúcho, seja organizado ou seja esse movimento que valoriza o nativismo, o regionalismo, que valoriza a nossa identidade regional. Isso é muito importante porque a nossa representatividade aqui ela começa a tomar corpo e ter uma importância maior para a sociedade. A sociedade começa a demonstrar através dos seus representantes esse reconhecimento com a nossa cultura regional. A toda a terra sirvam nossas vacinas. Que sempre nos preside com muita maestria, deputada Zilá. Quero saudar a nossa secretária Carmen, que nos encontramos aí nos debates da cultura, meu amigo Nairo, sua esposa, cumprimento pela homenagem que você recebeu ontem na Câmara. Só não fui lá porque a sessão aqui estendeu e depois já separada não estava saindo. Ao nosso querido defensor Rafael, delegado Mário, colegas deputados e deputadas. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se foi uma revolução, não sei se foi uma revolta e muito menos não sei se foi uma guerra civil. O certo é que sobre esse tema há muitos olhares, há muitas versões antagônicas sobre a nossa chamada Guerra dos Cavalos, Revolução Farroupilha. O fato é que ele foi um movimento liderado pelos estanceiros do Rio Grande, que no linguajar bem popular não aguentava mais ser achacado pelo poder central, aliás, o que faz até hoje. Nós somos um país tipo federado, mas nós somos um país imperial, onde a União pode tudo, os estados podem um pouquinho, os municípios nada. Mas é importante dizer que esse movimento, sempre os índios, os negros, os escravos, estavam com eles, especialmente o movimento Farroupilha, defendia a escravidão também, é preciso dizer isso. Agora, eu diria que o MTG nos lidera pelo Brasil, pelo nosso Rio Grande, por todos os cantos dos continentes do mundo, cultivando a nossa cultura, esse pertencimento do gaúcho. Então eu queria saudar de forma muito efusiva, porque hoje o CTG é liderado por ti, já pelo bom tempo. Eu poderia citar vários feitos, mas a questão do nosso acampamento Farroupilha, que acontece aqui pertinho de nós, que tem 400 piquetes, tem a liderança do MTG, e talvez seja uma das maiores festas do nossa cidade. Então, parabéns ao MTG, levo um abraço, e dizer que o MTG cultua por todos os cantos, né? Essa nossa tradição de gaúchos e gaúchas. Eu penso que naquele tempo, senhores deputados, a maioria dos gaúchos se uniram por um Rio Grande que pudesse ter dignidade. Eu penso que nesse momento da Semana Farroupilha é um momento de reflexão de que, independentemente das nossas cores partidárias, das nossas posições ideológicas,
nós todos temos que estar muito unidos com você. Por um Rio Grande mais inovador, mais empreendedor e com justiça social verdadeira, que é o que o Brasil está precisando. Esse país não pode, como ter no Rio Grande, do Iapoque, do Chuí, com 13 milhões de desempregados, com tanta miséria e com tanta concentração de renda e com tanto poder na mão da União. E, se me permite, eu sou goiano de nascimento e gaúcho de coração, aqui estou há 40 anos, e acho que ser gaúcho é um estado de espírito. O presidente lá daqui chega. E eu, para mim, um dos maiores pajadores, que eu acho que não nascerá mais na face da terra, eu quero encerrar curtinho, porque tem patadas muito longas pelo querido Jaime. E o Jaime, dizendo da terra, do pertencimento, diz que gaúcho é sempre gaúcho em qualquer lugar que ande. Embora o mundo desmanche e até desapareça, ele morre sempre voltando a cabeça em direção ao Rio Grande. Por isso, saudações aos gaúchos do Pedrito, Uruguaiana de Caxias e também da nossa querida Piracatuba, que é a minha cidade. Obrigado, presidente, que é a minha saudação. Lá, em nome da minha bancada, em nome da cidadania, também falei aqui, os demais 7 deputados do MDB, e da cidadania, fiz essa saudação, a nossa sessão solene. Muito obrigado. A todos os membros já citados da mesa, aos meus companheiros deputados, aos visitantes, e aos meus colegas de ofício, músicos, que estão presentes hoje. Agradeço a presença de todos. O Zuco me pediu que eu cantasse. O Zuco eu não posso. Depois até eu posso cantar o Rio Grande com meus colegas. As manifestações da Semana Farroupilha que acontecem dentro e fora do Rio Grande do Sul, neste período do ano, não são comemorações pela Revolução Farroupilha em si, uma referência a um fato histórico. Gostaria de levantar uma questão que pouco se fala, e muitos dos que olham de fora do movimento cultural, principalmente os opositores do cultivo à tradição, possuem uma leitura equivocada. Comemorar uma guerra seria algo à beira da loucura. É claro que não fazemos isso. Comemoramos a hombridade dos gaúchos que foram capazes de um levante em protesto ao governo central, que na época era imperialista. Reverenciamos a valentia dos compatriotas que, com tropas inferiores em número, foram superiores em diversas batalhas. Louvamos a sede de liberdade do povo e o amor pela terra. Comemoramos o surgimento de heróis que se levantaram do anonimato para se tornarem referências na luta por real liberdade. Exaltamos a memória do Ceibal, quando Antônio de Souza Neto proclamou a República Rio-Grandense e, inclusive, louvamos o amor republicano, que não era o principal objetivo da Revolução Farroupilha, mas que se tornou necessário num importante momento dos embates. Festejamos o salto do desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Sul nos 9 anos em que foi administrado pelo sistema republicano rio-grandense. Nos orgulhamos daquilo que Garibaldi afirmou no fim da vida, que com a cavalaria rio-grandense eu conquisto o mundo. E por fim, aplaudimos a paz do Poço Verde, que nos deu o senso de humildade e a compreensão de que a maior vitória é viver com dignidade e transformar todos esses momentos em reflexão para a consolidação da sociedade gaúcha. Por isso, hoje cantamos, dançamos, festejamos e comemoramos. A nossa forma de ser e de estar no sul do Brasil, com esta identidade rural, que tanto nos identifica perante nossos irmãos dos demais estados brasileiros. Reverenciamos o homem do campo que mantém viva a nossa identidade sobre o lombo do cavalo, no reponte da tropa, na força e na perícia de um alambrador, de um açougueiro, de um domador, de um agricultor e de tantas outras atividades campeiras que formam o gaúcho rio-grandense. E ao contrário do que alguns falam, o verdadeiro gaúcho ainda existe. É só olhar para os conflitos do Rio Grande que vamos nos identificar com nossos irmãos, homens e mulheres valentes que enfrentam o trabalho quente do dia a dia dos campos
com um sorriso nos lábios e uma prosa agradável, entre um mate e outro e uma caminhada cuidando do Brasil. Comemoramos então o que encontramos, o que entoamos no nosso sagrado livro, que foi composto no período da guerra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimentando o presidente aqui, quem deputado Luiz Marengo. Cumprimentar a nossa secretária de Estado de Cultura, adjunta, Carmen Lânderos, aqui representando o nosso governador Eduardo Leite. Gostaria de cumprimentar o presidente do MTG, senhor Marco Calegari, e sua esposa, a senhora Juliana Miranda. Bem-vindos. Senhor presidente da Defensoria Pública, o defensor Dr. Rafael Pinheiro Machado, senhor representante da Chefia de Polícia Civil, delegado Mário Bonfá, obrigada pela presença aqui, senhoras e senhores parlamentares. Uma roda de chimarrão ao pé do fogo de chão, o tinir de um violão ou o sonido de uma gaita, um gaúcho bem puxado, uma preta ao seu lado, de vestidinho rodado ou um bordado de chita. São costumes de um povo, no mínimo diferente, um sotaque de uma gente que não se entrega à peleia, nem que a coisa fique feia, de lança e adaga na mão. O gaúcho faz costado e, para defender seu estado, se entrega de alma e coração. Assim é o povo gaúcho. Assim somos nós que vivemos e amamos esta terra. Eu nasci na cidade de São Jorge do Oeste, interior do Paraná, mas vim para cá, ainda na minha juventude, para estudar, trabalhar e, com toda a graça de Deus, construir minha família. Mas mesmo antes de vir para este querido Rio Grande, já vivenciava de lá os costumes e as tradições gaúchas. Fui primeira preta do CTG Cavalo Branco, ou preta de faixa, como a gente diz. Neste tempo, já amava e cultivava as tradições rio-grandenses, de forma singela, simples, sem saber que um dia me tornaria parte desta terra, e com muito orgulho posso dizer sim, também sou gaúcha. E como todos os gaúchos, tenho uma admiração muito grande pela história, pelas tradições e pelo legado deixado pelos nossos antepassados. Quero lembrar aqui o nome do general Bento Gonçalves, como principal pilar dessa história. História esta que está encravada e enlaçada nas ações e vertentes desta Casa Legislativa. Pois foi nesta Assembleia que o general Bento Gonçalves deu o primeiro grito contra os imperialistas, que empunhavam altos impostos ao povo gaúcho, que junto com Bento ergueu a bandeira em defesa desta pátria, chamada Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha nos deixou muitos legados, entre eles mais liberdade e autonomia, e uma concorrência mais justa com uruguaios e argentinos no comércio do charque e coco. Mas a maior façanha deixada por esta revolução foi mostrar a toda a pátria brasileira que o gaúcho é um povo diferente, que o gaúcho é um povo de garra, de fé e de trabalho, que o gaúcho mostra sua destreza e sua capacidade de vencer mesmo diante de todas as dificuldades, que o gaúcho não dobra a esquina quando vê a peleia. Nós enfrentamos de frente, de peito aberto, todas as lutas que nos são empenhadas. É isso que estamos fazendo hoje, diante de uma crise financeira, diante de tantos desafios enfrentados pelo nosso Estado. Posso dizer que nós estamos diante de uma nova revolução, mas uma revolução sem guerra, uma revolução do bem, uma revolução e uma evolução, com novas ações, novas atitudes, novas políticas, buscando inovação, buscando priorizar os interesses do nosso povo acima de qualquer coisa, lutando sem lanças e adagas, mas sim com nossos corações, com nossa garra, sempre em prol das pessoas e do povo gaúcho. Para finalizar, gostaria de citar os versos de Rubem da Silva, intitulado Gaúcho. Gaúcho é filho do pai,
que ama e zela essa terra, fronteira, missões e serra, campanha eleitoral, recantos do mesmo ideal, onde se vê o céu azul, os rios, a mata, a flechinha, mas tudo é chão farroupilha, tudo é Rio Grande do Sul. Gaúcho não é ser grosso, ter botas, esporas e manta, usar leite do chimão, atar o frouxo ao pescoço e andar fazendo alvoroço, comprando qualquer parada. Gaúcho é ser idealista, pelear só por conquista, em defesa da terra amada. Gaúcho é nome de herança, que os bravos heróis nos legaram, que muito mal empregaram, não compreendendo por certo. Gaúcho é altivo, esperto, espontâneo, inteligente, respeitador, bom amigo, mas quando encontra o perigo, costuma chegar de frente. Quem foi Bento Gonçalves? Quem foi Davi Canavaro? Não foram estátuas de barro, nem pobres leigos sem eira. Quem foi Quinto Bandeira? Eu nesses versos lhe digo, com altivez e estoicismo, foram a nata do gauchismo do nosso Rio Grande amigo. Viva 20 de setembro, viva todos os gaúchos. Então, muito obrigada. Obrigado, senhor deputado, presidente em exercício da sessão, meu amigo deputado Luiz Marenco, nobres membros da mesa já nomeados, a nossa cara audiência, que hoje visita essa casa nessa sessão tão importante, aos nossos músicos que nos brindaram com o hino e nos brindarão com o nosso lindo hino rio-grandense. Cumprimento também a presença do senhor Thiago Alves, representando o nosso deputado federal Marcelo Van Hatten aqui, que nos prestigia nessa sessão solene. No dia 20 de setembro de 1835, há exatos 184 anos, portanto, era deflagrada a Revolução Farroupilha, com a fuga de Porto Alegre do então presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Apesar dos méritos até certo ponto discutíveis de alguns dos pleitos farroupilhas, é fato que a Revolução e o movimento separatista de então foram provocados por um extremo de um centralismo e de um autoritarismo político e econômico que ainda hoje maltratam a população brasileira como um todo, e em especial a população gaúcha. Ainda que, é claro, sob um arremedo de legitimidade dado por uma falsa federação sob a qual vivemos nesse país. Dada a situação crítica que vivencia hoje, que enfrenta com suas dificuldades, com passos firmes do Estado do Rio Grande do Sul, quase 2 séculos depois das tensões que redundaram na proclamação da República Rio-Grandense, essa data merece uma reflexão à luz dos tempos atuais. Rogo aos colegas, aos presentes, à audiência que nos acompanha, para que reflitamos hoje e em todos os outros dias do ano, que nos inspiremos nas palavras escritas e imortalizadas no hino rio-grandense, composto por Francisco Pinto da Fontoura, que nos lembram todos os dias que não basta para ser livre ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Que encontremos, portanto, na virtude da liberdade a força e a bravura para deixarmos a cada dia e de uma vez por todas de sermos escravos. Escravos de uma elite política que nos aprisiona, escravos de corporações que tomam, por meio da pressão política organizada, o nosso dinheiro, o fruto do nosso trabalho, escravos de instituições ainda em formação e, em muitos casos, em deformação, e que precisam ser melhor constituídas, desenvolvidas, tratadas de forma transparente, à luz do sol, respeitando os direitos estabelecidos na nossa Constituição e respeitando os trâmites democráticos, mas que precisam sim ser reformadas. Portanto, nesse dia e em todos os outros, que viva a liberdade, que viva o 20 de setembro, que viva o povo gaúcho e viva o Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem saúde as demais autoridades que compõem a mesa, nobres deputadas e nobres deputados,
Nesta tarde de quinta-feira, gostaria aqui de me dirigir a vocês para comentar algumas palavras acerca do significado da Revolução Farroupilha. Meu propósito é fazer a reflexão sobre aquilo que considero um mito que identifica como essência desse movimento o caráter antimonárquico e separatista. Essa visão da história, que foi defendida apenas por alguns dos revoltosos farroupilhas, tem sido equivocadamente difundida há muito tempo. Cumpre recordar que muitos dos que aderiram à Revolução Farroupilha em 20 de setembro de 1835 não concordaram com a proclamação da República pelo general Antônio de Souza Neto em 11 de setembro de 1836, após a Batalha de Ceibal, tanto que o nosso grandioso general Osório, adepto da causa farroupilha nos seus primórdios, negou-se a prosseguir apoiando o movimento quando ele tornou-se separatista. Na verdade, quem começou a exaltar quase que exclusivamente o caráter separatista da Revolução Farroupilha, em detrimento dos seus propósitos iniciais, foi justamente o prócer do positivismo, o homem que, se dizendo republicano e sendo ferrenho opositor da monarquia, sob o pretexto de querer mais liberdade e republicanismo para os gaúchos, criou, na verdade, os regimes mais ditatoriais e anti-republicanos da nossa história. Júlio de Castilhos. Os farrapos, que utilizavam o lenço vermelho, eram estancieiros, membros do estamento social rural, que haviam constituído as fronteiras como membros da Guarda Nacional, tropas regularizadas pela coroa para manter a ordem, e por meio da atividade pecuária davam um sustentáculo econômico à província de São Pedro. Curiosamente, foi desse mesmo estrato social que emergiram as lideranças daquela que seria, após a Revolução Farroupilha, a segunda maior revolução vivida em solo gaúcho, a Revolução Federalista, cujos participantes, denominados Maragatos, eram justamente os opositores de Júlio de Castilhos. Foi por isso que o governo de Júlio de Castilhos fez questão de ressaltar o caráter separatista da Revolução Farroupilha, em detrimento dos seus propósitos iniciais, que não eram de viés separatistas. Não é à toa, em 1893, um dos líderes da Revolução Federalista foi o general Joca Tavares, que aos 75 anos de idade ainda montava a cavalo, liderando as tropas maragadas contra as forças castilhistas, da mesma forma que outrora havia feito na Revolução Farroupilha, quando jovem, liderando também as tropas. O ideário Farroupilha, meus caros, visto sobre a ótica separatista, servia a Castilhos porque para ele era oportuno se utilizar dessa interpretação para reforçar a sua mensagem antimonárquica, principalmente porque seu maior adversário, Gaspar Silveira Martins, era um dos grandes senadores e tribunos do Império. É bem verdade que houve um certo momento em que o separatismo do movimento Farroupilha ocorreu a partir de 1836, quando nos tornamos uma república independente. Essa ânsia separatista estava, todavia, longe de ser o ponto consensual que uniu os farroupilhas no dia 20 de setembro de 1835, quando fizeram recuar os gritos de revolução. Pelo contrário, o movimento surgiu como forma de canalizar os anseios dos produtores de chá de gaúchos, descorchados por tarifas de 25% pelo Poder Central, enquanto os charqueadores do Uruguai e da Argentina pagavam taxas de 4% sobre o mesmo produto. Esse cenário se parece muito com a vergonhosa centralização federativa que vivemos ainda nos dias de hoje. Afinal, os efeitos, por exemplo, da Lei Candir ecoam sobre essas galerias atualmente, longe de haverem sido gerados pela oposição à monarquia, pura e simplesmente, foi antes uma daquelas revoltas que eclodiram justamente pelos abusos do governo regencial, que foi, podemos sim dizer isso, um interregno presidencialista e autocrático, ensaio do que devia ser sobre a República, o presidencialismo federativo, que de republicano e federalista só possui um nome, como ainda é até o dia de hoje, só possui um nome. O que os charqueadores gaúchos buscavam, meus caros colegas deputados, era a independência do governo central, não como forma de separatismo, mas sim de autonomia, de capacidade de autogoverno, de liberdade, de fortalecimento da descentralização, traços característicos da nossa gente, que gosta, como diz o cancioneiro, de correr livre como outro sem nome, que é tão presente na cultura portuguesa, que nos foi herdada pela Casa de Bragança, no fortalecimento de instituições políticas representativas, essas sim, verdadeiramente republicanas, uma democracia coroada, como já diria o autor João Camilo de Oliveira Torres. Os farrapos, para quem não sabe, eram membros da mesma cepa política dos líderes políticos do Partido Liberal, ao qual pertenceria mais tarde o tribuno Gaspar Silveira Martins, opositor a Júlio de Castilhos, o Mercido Saraiva, Prestes Guimarães, dentre tantos outros. O federalismo, propugnado por Castilhos,
Pelo contrário, visava uma concentração de poder justamente nas mãos do Executivo, a qual viria a ser imposta ao restante do Brasil pelas mãos do seu sucessor, Getúlio Vargas. Obviamente, meus caros, esse, ao chegar ao comando da nação, mais tarde, logo perceberia que a concentração de poder do Executivo e a descentralização política, pelo qual tanto lutaram os farrapos e depois os margados, eram incompatíveis. Ou seja, nada tinha de republicanos e federalistas os modelos políticos implementados por Feijó, como regente no tempo dos federalistas, por Júlio de Castilhos, no tempo dos maragatos, e por Getúlio Vargas no cenário nacional, porque, na verdade, a verdadeira república é aquela feita pelo povo, para o povo, governada e atender não o interesse do ditador, mas sim da população. E isso saiu nos farrapos quando assinaram a paz de Ponte Verde, em 1845, após a campanha do regresso da maioridade do imperador Dom Pedro II, tanto que sabiamente souberam voltar ao seio da pátria brasileira, gozando assim da sólida instituição democrática representativa do parlamentarismo monárquico do segundo reinado, que tanto foi construído também com as mãos dos gaúchos, muitos deles dos quais foram farrapos revoltosos na década que antecedeu, obviamente, a paz de Ponte Verde. Para Júlio de Castilhos, vejam, meus caros, o governo republicano era o legislativo reduzido à subserviência. Contra isso se opuseram os maragatos do Partido Libertador. Esse desprezo à representatividade e à voz do povo gaúcho que foi demonstrado por Castilhos em seu tempo também pode ser assemelhado ao desprezo que o regente Feijó tinha pelos gaúchos que buscavam maior competitividade quando queriam umas taxas mais adequadas sobre o preço do charque e que não conseguiram, por meios institucionais e legais, fazer a devida oposição a essa política autocrática do governo central e que, por isso, não tiveram outra alternativa a não ser recorrer às armas. Foi por isso que não tiveram escolha dos farrapos a não ser partir para a Revolução. Para os farroupilhas, o governo republicano era a maioria da Assembleia determinando a política pública a ser adotada pelo presidente da província. Algo que, ao fim da revolta farroupilha, foi efetivamente conquistado, tendo após a paz os revoltosos farrapos voltados a cerrar fileiras com o Império, como falei, diante da iminente ameaça da invasão de Rosas, o ditador argentino, que tinha um governo muito semelhante à autocracia de Feijó, de Castilhos e também, por que não dizer, de Getúlio Vargas, no último século. Foi contra esse viés ditatorial, autocrático, antiparlamentar e antidemocrático que sempre se opuseram os gaúchos, o povo forte da nossa raça, que a pátria do cavalo construíram essa nação e que formavam o estado social rural da província de São Pedro no século XIX. Foram esses homens, farroupilhas, maragatos, federalistas e libertadores que sempre encerraram fileiras para combater os ditadores, como falei com Feijó, Rosas, Solano Lopes, Júlio de Castilhos e até mesmo Getúlio Vargas, um tipo peculiar de ditador que parece surgir na nossa terra e que nós temos que continuar combatendo, porque somos democráticos, somos a favor da democracia representativa. Infelizmente, estamos derrotados no campo militar, os gaúchos, meu caro presidente, no caminho ao fim da nossa fala, não tiveram outra alternativa a não ser assistir esse mesmo tipo de perfil autocrático implementado no Estado do Rio Grande do Sul ser alçado no cenário nacional por Getúlio Vargas, com a ditadura do Estado Novo em 1937, soube fechar o parlamento, exatamente da mesma forma que fizeram Júlio de Castilhos e tentaram fazer Feijó no tempo dos farrapos. Obviamente, nós temos que continuar acreditando que os maiores ideais da nossa Revolução Farroupilha não são os ideais do separatismo, mas sim da descentralização, os ideais da luta por maior condição de representatividade, democracia efetiva. E é isso que esse deputado jovem que nos fala, líder da bancada do PSDB, falando aqui em nome da deputada Zilada Guimbach, o deputado Luiz Henrique Viana e o deputado Pedro Pereira, busca trazer nesse momento de reflexão, para que nós possamos defender os verdadeiros ideais da Revolução Farroupilha, que são os ideais que buscam dar voz ao povo, que são esses mesmos ideais, sem sectarismos e bairrismos, sem crítica aos demais brasileiros que nós devemos exaltar nesse dia. Porque, como diria Gaspar Silveira Martins, antes de ser homem da minha província, somos todos homens de um grande país. Muito obrigado. Na Semana Farroupilha, vamos cantar Lagoa Vermelha, meu cantor marense. Quero saudar aqui meus amigos de Palmitinho, nosso secretário Ivo Costa, que nos brinda com a sua presença no plenário. Saudar aqui o nosso Gerson Azevedo, que representa a ousada classe empresarial do nosso Palmitinho. Em nome dos meus colegas, nossas boas-vindas ao nosso Parlamento Gaúcho. Saúdo aqui nosso querido colega, deputado estadual,
grande nome desse parlamento, nosso amigo de todos, deputado Luiz Marenco, que preside a sessão da tarde de hoje. E quero também saudar a nossa adjunta da Secretaria da Cultura, nossa Carmen Lângaro, essa perfeição de pessoa que também representa a Secretaria do nosso governo. Saudamos aqui o Mário Calegaro e a sua esposa Juliana, representantes do nosso bom MTG. E mais MTGs, levante-se, Brasil e mundo afora. Obrigado pela presença de vocês. Também saúdo aqui o doutor Rafael Pinheiro Machado, representando a nossa Defensoria Pública, e também o nosso delegado Mário. Obrigado pela presença de vocês, com certeza dão brilho ao nosso parlamento, na parte alta da nossa casa. Mas, senhores e senhoras, deputados, membros da Brigada Militar, eu utilizo esse espaço aqui como historiador, poderia divagar fortemente sobre a nossa Revolução de 1835, mas prefiro me ater ao grande festival que ocorre na Semana Farroupilha, na minha cidade vó, Lagoa Vermelha. O Rio Grande está mais grande a partir desta quinta-feira, quando nasce a primeira vertente da música gaúcha em Lagoa Vermelha. Essa cidade que, desde 1953, plantou os cepos firmes do nosso CTG Alexandre Pato, e desde então tem se transformado Lagoa Vermelha numa das cidades polo da cultura gaúcha, estudada pelo nosso Paixão Cortes. Lá nasceu o shot das duas damas, a chula, e como prefeito da nossa João criamos ao Festival Colina da Música Gaúcha por 2 edições, e agora sou padrinho desse festival que nasce em Lagoa Vermelha, vertente da música gaúcha. Nós queremos dizer que o festival nasce grande, parabéns à Lagoa Vermelha, são quase 500 músicas escritas, e nesses festivais, senhores e senhoras, é que renasce a nossa cultura gaúcha. Aí no festival, meu querido cantor Marenco, surgem novos marencos para cantar e propagar a nossa cultura. Então nós estamos profundamente emocionados, energizados, felizes. Durante a Semana Farroupilha, nós anunciarmos a primeira vertente da música gaúcha, que com certeza trará muitas e muitas alegrias ao nosso Rio Grande do Sul, em Lagoa Vermelha. Quero aqui saudar a nossa patroa do CTG, ela que não tem medido esforços para que esse evento acontecesse, a nossa querida Marília Dornelles, o Gerson Lima, a Roseli dos Santos, a Débora Branco, o Edson Cuiaba, o Oscar Franciscão e o Rafael Rodrigues. E na mesma entonação de voz, no mesmo carinho, quero aqui dizer que o Festival de Lagoa Vermelha é um festival também do governo gaúcho, porque aqui o nosso chefe da Casa Civil, o Tomar Vivian, emprestou muita energia para que este evento pudesse ser viabilizado neste final de semana. Com certeza, o secretário Tomar Vivian, que representa o governador Eduardo Leite, e o nosso líder do governo. Aqui nós precisamos registrar o nosso grande líder político desta casa, Frederico Antunes, que foram imprescindíveis para que o nosso grande festival na Lagoa Vermelha acontecesse. Nós rendemos as nossas maiores homenagens e convidamos os gaúchos e as gaúchas para que estejam todos conosco para nós cantar na Lagoa Vermelha na primeira vertente da música gaúcha, começando nesta quinta-feira, sexta e sábado em Lagoa Vermelha. Grande abraço, uma boa Semana Farroupilha a todos os gaúchos e as gaúchas que nos assistem. Muito obrigado. Presidente Lara, senhora secretária adjunta de Cultura, Carmen Lângaro, que representa esse ato também, governador do estado, Eduardo Leite, senhor presidente do MTG, Mário Calegaro, e a sua esposa, a senhora Juliana Miranda, senhor representante da Defensoria Pública, o defensor Dr. Rafael Pinheiro Machado, senhor representante da Chefia de Polícia Civil, delegado Mário Bomba, senhoras e senhores, aos vereadores Milins de Gramado, ao primeiro guri Farroupilha, também de Gramado, o Davi Noel, que aqui está acompanhando essa sessão. Eu falo com muito orgulho em nome da bancada dos progressistas. Mais uma vez estamos comemorando orgulhosamente a Revolução Farroupilha. Esta data tão importante para nós gaúchos enseja, no entanto, uma reflexão. Passados quase 2 séculos, não estamos em situação parecida com a de nossos antepassados?
Afinal, ainda lutamos contra a centralização do poder do governo federal. De um lado, temos estados e municípios desprestigiados, em flagrante descompasso com o que deveria ser um verdadeiro modelo de federação. De outro, uma união hipertrofiada, toda poderosa, que dita as regras de modo imperial. Por conta desta distorção, os governos gaúchos do século XXI vivem uma situação de penúria, sem recursos para investir em saúde, educação, segurança ou mesmo para pagar os seus servidores em dia. E para constatar esta gravidade, eu trago aqui um trecho de um livro publicado por esta casa em 1992, A Trajetória do Parlamento Gaúcho, de Sandra Jataí Casavento. Dizia ela, com relação aos impostos, por exemplo, a Carta de 1824 estabelecia que do montante arrecadado pela província era o centro que determinava qual a parte que lhe reverteria e qual a parte que permaneceria na província. Não lhes parece familiar? Nos antecedentes da Revolução Farroupilha, que hoje lembramos na sessão solene, vemos problemas que seguem parte do nosso dia a dia. Os estados sendo limitados pelo poder central, que tanto nos sugam impostos e pouco devolve à nossa população. Passados quase 2 séculos, não é exagero dizer, a Revolução Farroupilha não acabou. De cada R$100 de tributos gerados aos nossos municípios, 57 deles ficam com a União. Aos estados restam R$25 e às cidades somente R$18. É dinheiro que falta, portanto, para os estados, para as comunidades, que está sendo demandado para financiar estruturas obsoletas, ineficientes e uma inchada máquina pública. Isso não tem mais cabimento. Por muito menos, aliás, os farroupilhas foram a ponta da Zéia e iniciaram a Revolução naquele 20 de setembro de 1835. Mas esta hiper injusta guerra não precisa, obviamente, de canhões, mosquetes e adagas. As nossas armas agora devem ser a atitude e a união. Essa eterna divisão que tanto nos penalizou ao longo da história não pode mais perpassar por anos e anos. Não precisamos ser farroupilhas ou republicanos, chimanos ou maragatos. Afinal de contas, todos nós somos gaúchos, independentemente de nossas cores ou bandeiras. Nós temos que nos guiar pelos ideais do nosso brasão: liberdade, igualdade e humanidade. Liberdade sem tantas amarras no Estado, igualdade de oportunidades para cada um dos gaúchos poderem dar o seu melhor, e humanidade para os nossos cidadãos, tendo segurança, saúde e educação para evoluir. E o momento, senhoras e senhores, é muito positivo para avançarmos nessa luta. Depois de muito tempo, as grandes reformas estão acontecendo, como a Previdência, a reforma tributária, privatizações que se fazem necessárias para diminuir sim o tamanho do Estado, para que ele possa não ser mínimo, mas ser eficiente. São boas as perspectivas para um novo Brasil e que poderá também nos conduzir a um novo Rio Grande do Sul. Muito há para ser feito, é claro, mas espaços estão sendo dados e na direção correta. A Revolução, repito, não acabou. E este dia 20 de setembro nós devemos celebrar como gaúchos e brasileiros que somos, sem jamais baixar a crista, combatendo o bom combate para retomarmos o caminho do desenvolvimento. Eu encerro com os versos de Marco Aurélio Campos. Brotei do ventre do Pampa, que é pátria na minha terra. Sou o resumo de uma guerra que ainda tem importância. Diante de tal circunstância, segui os clarins farroupilhas e, devorando coxilhas, me transformei em distância. Viva o 20 de setembro! Viva o nosso Rio Grande do Sul! Muito obrigado! Muito boa tarde, senhor presidente Luiz Augusto Lara, também nossa secretária de Estado da Cultura, junta Carmen Lângaro, neste ato aqui representando o nosso governador Eduardo Leite, senhor presidente do MTG, Nairo Calegari, sua esposa Juliana,
Também o senhor representante da chefia da Polícia Civil, delegado Mário Borba, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores tradicionalistas, integrantes do Centro de Tradições Gaúchas, Bernardo Piquet, senhoras e senhores, caros colegas deputados e deputadas. Se tem uma data que mexe com os brios dos gaúchos, é o 20 de setembro, nossa grande revolução farroupilha. Nem com a chuva e teima em aparecer todos os anos nesse período, os gaúchos deixam de prestigiar os festejos, seja visitando o acampamento Farroupilha, organizado no Parque da Harmonia, aqui na nossa capital, seja no Centro de Tradições Gaúchas e diversos acampamentos montados pelo estado afora. É mesmo um movimento importante para o nosso Rio Grande, de valorização da tradição, da cultura de nosso povo, que reafirma nossos valores e que fomenta o turismo gaúcho. Sexta-feira comemoramos esta significativa data que remonta a um dos episódios históricos desta terra. Uma grande ou uma guerra que, como tantos sabem, durou 10 anos. A mais longa guerra civil da história do Brasil. Prova da tenacidade do povo gaúcho. Uma guerra que teve como mote principal a luta contra as altas taxas cobradas sobre produção de charque e do couro gaúcho, que tornaram estes produtos pouco competitivos e assim, logo, o charque vindo do Uruguai e da Argentina passou a abastecer esta demanda. Aliás, este é um tema com o qual me identifico muito, pois a pauta nossa nessa casa, a busca pela igualdade tributária para o setor ao qual eu represento novamente o couro, e na verdade o coureiro calçadista, havia também motivos políticos de descontentamento com o governo imperial brasileiro. Os mais liberais buscavam maior autonomia para as províncias. A Revolução Farroupilha é o mito fundante da cultura gaúcha. Quero destacar aqui que foi a partir dela que se estabeleceu a identidade do povo gaúcho, as tradições e os ideais da liberdade, igualdade e humanidade. Hoje a cultura gaúcha é reverenciada não só no Estado, mas no país e no mundo, através dos milhares de CTGs, dos nossos centros de tradições gaúchas, espalhados por todos os campos. E a cada 20 de setembro, nós gaúchos reafirmamos o orgulho das nossas origens e o amor por esta terra abençoada. Nesta homenagem aos 184 anos da Revolução Farroupilha, em nome da bancada do PSB, reverencio os bravos farroupilhas que, em sua façanha literária, criaram a autêntica identidade gaúcha. 184 anos se passaram e as condições que fomentam a Revolução Farroupilha ainda estão presentes no nosso Rio Grande. Somos um estado com enorme potencial de crescimento e temos um povo talhado para enfrentar desafios e vencer batalhas. Ocupamos geograficamente uma posição estratégica no Brasil, o famoso garrão da pátria. A bravura de outrora deve ser inspiradora para o nosso povo fazer diário em defesa dos interesses do povo gaúcho. O Rio Grande luta de forma corajosa para se reencontrar com o progresso. Sofremos com a pesada taxação de impostos e com a falta de investimentos que permitam ao nosso Estado o pleno desenvolvimento da sua capacidade produtiva. Queremos continuar ajudando o Brasil a crescer, mantendo firme a chama barraca, fazendo com que o lema de nossa bandeira se materialize na política e na vida: liberdade, igualdade e humanidade. Viva o povo gaúcho! Viva o 20 de setembro! Muito obrigado. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa em exercício, deputada Senadora Kibac, senhor Secretário de Estado da Cultura adjunta Carmen Lângaro, nesse momento representando o governador Eduardo Leite, senhor Presidente do ITG, Mário Carvalho, e esposa, senhora Juliana Miranda, senhor Presidente, representante da Defensoria Pública, professor Dr. Rafael Pinheiro Machado, senhor representante da Chefia de Polícia Civil, delegado Mário Babac,
senhoras, senhores, ouvintes da TV Assembleia, com muito orgulho, falo em nome da bancada de 8 parlamentares do Partido dos Trabalhadores desta Assembleia. O 20 de setembro, colegas, deputados e deputadas, senhores e senhoras, que nos assistem pela TV Assembleia, é uma data que nos é muito cara, muito importante para todos nós, gaúchos e gaúchas. Essa data remonta e simboliza a deflagração de um movimento de insatisfação, de insubordinação ao poder central da época, contra os altos impostos que o Império Português aplicava sobre os nossos principais produtos, que resultava numa competição desigual e injusta com os outros países aqui do hemisfério, um movimento legítimo e necessário na época. Dito isso, e sem querer desmerecer tão nobre data, é importante também que tenhamos claro que esse movimento foi gestado e partiu das nossas elites econômicas, intelectual e militar, e não do povo explorado, do povo sofrido, do povo que era perseguido por sua condição social ou racial. Esse povo, isso sim, chamado apenas para dar sua vida na defesa dos interesses de quem já detinha e queria segurar e ampliar seu poder local. Essa é a nossa história. Queiramos ou não, gostemos dela ou não, e que não necessariamente precisamos negar ou nos envergonhar. Muito pelo contrário. É a partir dela que devemos refletir, pensar, aprender e aprender muito. Mas reafirmo que, apesar disso, não é o caso de desmerecer esse importante momento histórico da nossa formação enquanto povo. Não desmerecer, mas também não esquecer das camadas mais empobrecidas da nossa população, formadas pelos negros e negras escravizados, dos índios e dos pobres, que foram em sua grande maioria obrigados, enviados milhares para as frentes de batalha, sem entender muito o que acontecia, se aquilo que estavam fazendo ou participando dizia a respeito aos seus verdadeiros interesses, se aquela guerra era ou não sua. Esses heróis e heroínas também precisam ser lembrados, suas histórias também precisam ser constatadas, trazidas à tona e referenciadas. Acho importante, inclusive, que aproveitemos essa data para repensarmos, discutirmos e analisarmos a situação do nosso Estado e do nosso povo nos dias atuais. A conjuntura que vivenciamos, sim, exige que cerremos fileiras em defesa do patrimônio dos gaúchos e gaúchas, que foi construído durante décadas, em defesa dos direitos de quem mora, vive e trabalha nesse solo, direito daqueles que dão o seu suor e muito da sua vida para a construção da nossa riqueza. Esse momento talvez nos exija fazer, ou pelo menos tentar buscar, uma nova revolução, não pelas armas, não pela guerra, não com a morte de irmãos e irmãs, não com o sangue do povo. Uma revolução que resgate nosso orgulho, que prime pela resistência ao desmonte da coisa pública, pela resistência à precarização dos serviços públicos em saúde, educação e segurança, que prime pelo direito a se ter um emprego, renda e uma vida digna. Uma revolução que leve em conta que direitos existem para serem atendidos, usufruídos, que leve em conta que conquistas civilizatórias existem para ser defendidas e mantidas. Uma revolução que extirpe de uma vez por todas as chagas resultantes do machismo que leva a dor e a morte a milhares de mulheres, as chagas do racismo que carimba na face das pessoas a marca da exclusão e do preconceito, e a chaga da exploração dos mais fortes sobre os mais fracos, que produz diariamente um exército de homens e mulheres de segunda classe. Uma revolução que considera a vida das pessoas mais importante que os lucros, os interesses poderosos, das poderosas indústrias do agrotóxico. Uma revolução que acredita na força da juventude e na experiência dos mais velhos, independente do sexo, do credo e da sua condição social. Uma revolução que enxerga o ser humano em sua plenitude e não somente como um número, uma matrícula, um custo ou um item a constar em alguma estatística. Uma revolução que enxerga o povo como sujeito, participe e não como um mero espectador, um simples pagador de impostos e eleitor a cada 2 anos. Uma revolução em que se cumpre os compromissos assumidos com aqueles que nos elegeram. Enfim, caros colegas, uma revolução em seu mais amplo significado e mudança que substitua o discurso da crise infinita que vem a ser repetido exaustivamente nos últimos anos por ações políticas que efetivamente nos tragam o desenvolvimento e a inclusão social para o nosso
uma revolução que distribua a renda hoje tão concentrada nas mãos de uns poucos privilegiados. Uma revolução que resgate o orgulho de sermos gaúchos e gaúchas. Portanto, que o espírito farroupilha, que o espírito 20 de setembro nos motive cada vez mais a nos mobilizar, a não nos acomodar com injustiça, desigualdade, violência, machismo, assédio, toda e qualquer forma de opressão. A construção de um Rio Grande justo, solidário, desenvolvido, inclusivo, vocacionado para a paz e para a geração de oportunidade de vida digna para todos os gaúchos e gaúchas. É o meu desejo nesse 20 de setembro. E tenho certeza também que esse é o desejo de todos os colegas deputados e deputadas, independentemente de cor partidária ou opção ideológica. Então, que possamos sempre, que possível, trabalhar unidos, de forma incansável, para permitir as transformações que tanto desejamos e que tanto são necessárias, pois, como mostra a história do Rio Grande, território forjado na luta é com suor, dedicação e comunhão de esforço que o nosso Estado avança. Viva o Rio Grande do Sul, viva os gaúchos e viva as gaúchas desse Estado. Povo que